Este é o primeiro episódio, então, de uma série sobre os 150 anos da imigração italiana na nossa região, na Colônia Condé, né, e na região. Estamos aqui, então, o Círculo Vicentino e o Círculo Trentino, para começar esse projeto que vai falar, então, em vários episódios sobre a imigração italiana, no primeiro momento, a comemoração de 150 anos da imigração e, na verdade, como a gente vive aqui em Garibaldi, na região, a italianidade. Então, o Círculo Trentino e o Círculo Vicentino se juntaram, né, para desenvolver esse projeto e falar, então, dos vários temas relacionados com a imigração italiana, com como a gente vive a italianidade aqui na região e temas diversos. Edi? Tá. Então, vamos começar um pouquinho falando do Círculo Trentino, que ele foi fundado em julho de 1993, agora vamos completar 32 anos. E nesses 32 anos de atuação, foram muitas atividades realizadas e podemos destacar duas, digamos, né? O livro Perto das Estrelas e o livro Per le Vie, que falam um pouquinho da nossa cidade. Mas também qual é o objetivo, assim, das entidades, né? Tanto os trentinos quanto os vicentinos, porque nós aqui somos todos uma mistura dessas regiões da Itália. Mas, por questões jurídicas, nós temos que manter a independência de se é vicentino, se é trentino, se é trevisano. Então, isso também é importante dizer, mas isso não impede que a gente desenvolva atividades juntas, né? As entidades todas juntas, até porque nós também somos um pouco essa mistura dessas regiões da Itália, né? E a função das entidades, então, é manter viva a história, a cultura e o legado que nos foi transmitido, né? Então, nós estamos aproveitando esses 150 anos para celebrar, mas também para reviver um pouquinho, né, essa história e também transmitir esse legado. Acho que é um pouco isso, né, Alessandra? Com certeza. Não sei se tu queres. Bom, vamos falar um pouquinho então do Círculo Vicentino, né? Nós somos Serra Gaúcha, porque temos associados de Garibaldi, Bento, Carlos Barbosa, né? Então nós temos, e não só associados de origem vicentina, né? A nossa associação aceita friulanos, lombardos, né? Então temos trevisanos, então nós temos associados de diferentes regiões da Itália, isso está no nosso estatuto. Nós temos 11 anos de fundação, né? Comemoramos ano passado, comemoramos os 10 anos, fizemos um grande seminário, trouxemos o cônsul-geral da Itália, o Valério Caruso, a presença da Cristina Mioranza, a representante do Comits, para unir, então, a comunidade italiana, né, com as entidades oficiais que representam a essa comunidade, né, falando da importância dos direitos, né, e dos deveres dos cidadãos italianos, né? Somos cidadãos italianos fora da Itália, quem tem cidadania reconhecida, mas também quem não tem cidadania reconhecida, como vive a sua italianidade aqui na região. Esse ano, né, então a gente vai falar primordialmente sobre os 150 anos, porque essa história maravilhosa, né, que saíram lá da Itália, chegaram aqui e somos todos frutos dessa grande, como é que posso dizer, Celestino, cruzando o oceano. Uma aventura, isso, essa é a palavra que eu queria. É isso aí. E parecida com uma viagem interestelar de Exatamente. hoje. Né? Para comemorar, então, esses 150 anos, foi criado um grupo de entidades e pessoas, junto com a Prefeitura e a Câmara de Turismo de Garibaldi, para fazer um evento e algum monumento para lembrar esses 150 anos. Em novembro, dezembro de 1875, chegaram os primeiros imigrantes, que foram os trentinos, aqui na primeira colônia Condé, na época Carlos Barbosa e Garibaldi. Então, esse grupo pretende organizar a confecção, através da prefeitura e de um artista que já foi escolhido, um monumento
comemorativa aos 150 anos e mais um grande painel com uma placa que vai ter perto de 15 metros de comprimento com os nomes de todos os imigrantes italianos que chegaram aqui até 1920, né, Edi? Essa é a ideia. Data. Vamos ver se vai ter espaço para não vamos esquecer representar todos os representar imigrantes. todas, porque eu acho que vai ser muito bacana ter o nome de todos aqueles que vieram e que transformaram. O nome das famílias, né? O nome Não das vai ter o nome famílias. das pessoas, mas o nome das famílias que né? representam, então, todas as pessoas que representam cruzaram esse oceano. E que chegaram aqui. Esse monumento já está sendo desenhado pelo artista Muro Stefani, que ele é natural aqui de Garibaldi, Garibaldina, mas hoje mora em Florianópolis, e que a gente descobriu e que acho que vai saber retratar muito bem já todo um relato de toda essa história desde que saíram de lá até os dias de hoje. Então, o Círculo Vicentino, Trentino, Secretaria de Turismo, a Viga, é muito importante a Viga, porque junto com a Escola Enológica de Conegliano, onde Garibaldi fez um pacto de amizade com o município, um gemelagem com Conegliano e um tratado de troca de experiências com a Escola Enológica de Conegliano, que completa esse ano, ou não, no ano que vem, 150 anos também de história. Uma escola muito importante de enologia. A ideia é fazer intercâmbio dos estudantes daqui, cursos de pré ou pós-láurea no ramo da enologia e agricultura. E junto com diretores da escola, foi preparado um blend de vinhos de uvas de castas italianas que vai ser, vamos dizer, lançado na FENACHAMP, um espumante comemorativo dos 150 anos. Esse espumante ele está sendo preparado pela vinícola Garibaldi, que é participante da Viga, e está sendo tratado da melhor forma possível para fazer esse lançamento. É isso, Paulinho. Não, eu só queria reforçar um pouquinho, assim, que a prefeitura está agilizada para fazer esse evento, né? E as entidades, não só nós, como outras entidades da gastronomia, das empresas e do turismo, né? Estão juntos nessa comissão e cada um está dando a sua colaboração de forma a enriquecer esse trabalho e digamos que vai ser o momento maior, vai ser no mês de novembro. E também eu queria ressaltar um pouquinho que nós, as entidades, já recebemos as delegações italianas este ano, né? Nós, o Trentino recebeu agora, dia 25 de maio, uma delegação de 36 pessoas, com a presidente da Trentino Neumondo, a Maria Carla Failo, mais alguns círculos, 4 círculos dos Estados Unidos, da Califórnia, Nevada, e depois também um círculo de Brescia, na Itália, um círculo de San Marino, também que é país dentro da Itália, né? E, enfim, essa delegação veio agora, no mês de maio, porque os festejos iniciam aqui no Rio Grande do Sul, ou são mais enfatizados, no mês de maio, né? Por isso que eles vieram. E os vicentinos também já receberam, né, Nós recebemos dia 2 de maio, no início, então, do mês, o presidente, né, do ente vicentino, Ferruccio Zecchin, junto com 2 jovens também vicentinos, né? E no dia 8 recebemos toda uma comitiva do Vêneto, né? De várias regiões do Vêneto que fizeram a consulta vêneta que aconteceu ali em Bento Gonçalves, junto da Wine South America. Então, também representando a importância dos 150 anos também para a comunidade italiana. Então, vários italianos de todos os representantes, né? Das comissões vênetas da Itália e de outras partes do mundo, né? Tinha o pessoal da Argentina,
Argentina, pessoal do Uruguai, do Canadá, né, também ali da região do Vêneto, vieram a Bento Gonçalves e nós trouxemos essa comitiva a Garibaldi, fizemos um evento muito bonito e significativo ali no Hotel Casa Curta, que é a nossa sede oficial, né, o Casa Curta. O Círculo Vicentino foi fundado, né, no Hotel Casa Curta, então nada mais simbólico do que receber essa comitiva do Vêneto ali. Nós tivemos, foi uma noite muito importante para nós, mas também muito bonita, porque a gente também trouxe a orquestra, né, mostrar a nossa cultura para eles, né, a gente teve a presença do Marasca, mas também a Orquestra Municipal de Garibaldi, na verdade o quarteto de jazz, né, que se apresentou, e todo o pessoal ficou encantado com a pujança da cultura, destacaram muito da beleza da cidade. Então, acho que tanto a comitiva dos trentinos, quanto ali dos vicentinos e dos vênetos em geral, né? Acho que uma coisa que a gente ouviu muito deles é como a nossa cidade é bonita, bem cuidada, preservada, o patrimônio histórico do centro ali, né? Então, também a gente pode se orgulhar, né? Que o que os italianos construíram aqui, né, também é reconhecido pelos italianos de lá, né? Eles reconhecem muito, porque aqui são muito bem acolhidos sempre, né? Nós no domingo também, ali quando a gente recebeu essa comitiva, a gente foi até o cemitério fazer uma homenagem para o padre Giovanni Franchetti, né, que foi trabalhou na paróquia aqui em Garibaldi por 30 anos, né? Foi inclusive um que auxiliou a emancipação do município, fez parte do primeiro conselho municipal. Depois a gente veio até a igreja matriz, onde temos os restos do padre Tchecker, e ali também teve o Rafael ali, o Lume cantando, foi muito emocionante. Temos ali o busto também, que o pessoal olhou. Depois foram recebidos no gabinete do prefeito com Grostoli. Enfim, a nossa comitiva também teve uma bela recepção no gabinete. Isso. Então o pessoal fica muito impressionado, né, com toda essa acolhida, né? Depois foram até o museu e depois com o Tintim até a cooperativa e puderam passar pelo centro histórico, porque o tempo era muito curto, a gente não podia fazer uma programação muito grande, né? E ali na cooperativa foram recebidos pelo coro do Círculo e depois também o Marasca também se apresentou. Então, assim, o que a gente pode dizer? Eles ficam impressionados de ver como que a gente ainda tem viva, né, essa italianidade e como que a gente os recebe, né, muito bem. Coisas que talvez eles já nem conseguem mais viver, eles vivem aqui. Isso. Né? Já estão mais... já perderam, né? Coisas do dialeto, enfim, e um pouco da cultura deles também. Nesta terça-feira, o prefeito Sérgio Chesini também enviou um convite para a delegação de Conegliano, para o prefeito de Conegliano, prefeito de Folina e para a presidente da escola Cerletti de Conegliano, convidando eles para virem aqui nas comemorações que a ideia vai ser fazer esse evento, essa recepção a eles, né, que nos receberam lá no ano retrasado, também muito bem, na FENACHAMP, então, onde vai ter o lançamento também desse espumante comemorativo dos 150 anos. Vai ser um momento importante também. Esse ano eu acho que é um ano significativo, a gente vê várias entidades se mobilizando, né? Nós fomos também segunda-feira na Festa Nacional da Itália, da República da Itália, né? Então, acho que esse ano todas as entidades estão mobilizadas, mas a ideia é fazer com que esse ano solidifique aqui na região, no Rio Grande do Sul, acho que principalmente, né, onde os italianos vieram em maior número, que se solidifique essa ligação Itália-Brasil, né, os italianos que estão fora da Itália, e que isso não se perca, né? Acho que esse é o trabalho que a gente vem fazendo, é fazer com que isso que a gente está construindo, claro que foi construído, vocês já constroem há 30 anos, nós há 10 anos, mas que isso que está acontecendo nesse ano se solidifique para que esse vínculo se mantenha, na questão, né, dos vínculos empresariais, dos vínculos de estudo, né, por exemplo, com a escola de enologia. Então, nada que a gente está fazendo esse ano, o objetivo é que se mantenha. Que se mantenha, que se renove, que desperte o interesse também dos mais jovens.
E isso faz com que também a própria cidade em si, né, toda a população se identifique também, né, e que possa viver isso de alguma forma, né, cada um vive do seu jeito, né. Uns vivem mais a forma da música, outros da gastronomia. A da família. Eu acho assim que a gente tem que destacar que o que os italianos, né, os nossos bisnonos, o que eles trouxeram, os imigrantes colonizadores? Eles trouxeram a força do trabalho, né, do trabalho braçal, a coragem, porque ninguém sai de um lugar para ir para outro sem saber para onde vai, né? Sair da sua casa, da sua terra para ir para um lugar desconhecido, né? Então, muita coragem, muita fé, porque tinha que ter muita fé, por isso que a religiosidade também é tão presente, né? Porque na falta de tudo, é a fé que suporta, né? E o trabalho. Então, eu vejo assim que é importante a gente também pensar um pouco naquelas dificuldades que eles enfrentaram, que não foram poucas, e que a gente tenta pensar, né? Por exemplo, desses 150 anos, eu já vivi mais de 60, digamos. Eu também já vivi mais de 60. A minha mãe, mais de 90, né? Então, a gente foi ouvindo essas histórias contadas e a gente vai dentro da família da gente, né? Porque a família sempre é a coisa também muito importante da italianidade, né? Transmitida dentro da família, cada um do seu jeito, cada um na sua forma. Então, é um convite também que a gente faz para que cada um procure, dentro do seu entorno, da sua família, da sua convivência, da sua entidade, procurar buscar, assim, qual é a sua italianidade, né? Como é que eu vivo a minha, como é que tu vive a tua, e como é que a nossa cidade também, porque se a gente olhar, a gente encontra na arquitetura, na forma como a cidade está distribuída, nos monumentos que a gente tem já, né? Outros monumentos, enfim, e na forma como a gente também se relaciona, né? Eu acho que isso é assim, a essência, né? O legado que a gente recebeu, né? E que é um legado que a gente também precisa passar adiante. Continuando até, eu fiz um pequeno relatozinho, né? Talvez, do início da imigração italiana. Então, há 1,5 séculos, nossos bisavós iniciaram uma viagem transoceânica em veleiros e depois pequenos navios a vapor, que é mais perigosa do que uma viagem interplanetária de hoje. Na partida, abraços e beijos começam, lágrimas rolam pelo rosto, palavras são quebradas por soluções incontidas. Mas é preciso partir. É quase certo que nunca mais se verão, ou como diziam, se vediamo in paradiso, nos veremos no paraíso. A história da imigração italiana é uma história de sacrifícios em que a sobrevivência tinha que ser conquistada todos os dias. Era vencer ou morrer. As terras que lhes foram doadas e vendidas eram lugares nunca antes habitados, onde estavam praticamente abandonados, vivendo na mata virgem com animais selvagens, perigos de toda espécie e sem nenhuma infraestrutura de saúde, educação, religião ou qualquer outro tipo. Para superar as imensas dificuldades que a vida na floresta impunha, os imigrantes italianos se dedicaram de corpo e alma ao trabalho. Isso era essencialmente manual, exigindo esforço intenso, derrubada e queima da floresta, preparação da terra, longas distâncias a percorrer, construção de casas de madeira ou pedra, plantio, colheita. Nessa atividade diária, o imigrante sempre tinha a família em mente, pois era da atividade dela que dependia a sobrevivência de todos. Daí o lema dialético de um colono, ou você vence ou você morre. Então essa foi a epopeia dos nossos heróis antepassados. E eu acho que é importante, Celestina, a gente falar. Eu estive com o Fitarelli na escola, no Sagrado, ontem, né, conversando com crianças da sexta até 7º ano e depois do nono até 8º ano e depois do 9º ano ensino médio. Eles escutam dos avós, dos bisavós, mas eles não têm isso
tão introjetado neles, né? Então é importante que a gente fale para eles o quanto foi difícil e que eles resgatem junto com os avós essas memórias, porque essas pessoas estão indo embora, né? E aí quem que vai preservar essa memória? A gente já não tem mais foto, muitas fotos se perderam, muitas casas foram demolidas, né? Então a gente deixou agora um legado, eu acho, para o município. O Círculo Vicentino fez um documentário da Buarque de Macedo, né? Que justamente foi essa a ideia, né? Deixar registrado memória a gente, né, teve a limitação de falar de algumas casas da Buarque de Macedo, né? Não conseguimos trazer todas. Algumas casas já não existiam mais, então a gente, através de pinturas, né, de artistas, a gente resgatou por fotos as casas que já não existem mais. Então a gente precisa falar para as crianças que conversem com seus avós, que preservem as fotos, porque eles daqui a pouco não sabem mais disso. Né? Se perdendo. Acho que era isso, né? Era isso, eu acho que nós convidamos para acompanharem os próximos episódios, né? Que vamos tratar de outros assuntos. Hoje é só um início, né? Uma largada, e nos próximos a gente vai falar de outros assuntos, né? Relativos aos 150 anos, mas também à nossa identidade, a gastronomia, a música, a religiosidade, o interior da cidade, o patrimônio histórico, o interior, enfim, serão várias pessoas convidadas que vão participar desses episódios para que fique registrado, né, como uma comemoração dos 150 anos. Então, nos acompanhem, sigam os nossos... nas nossas redes sociais, né? Então a gente vai deixar esse material registrado nas redes sociais do Círculo Vicentino e do Círculo Trentino, e aí também divulguem, compartilhem, e para a gente deixar essa história marcada para agora, né? A comemoração dos 150 anos, mas também para o futuro. Arrivederci. Arrivederci.